Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo. E vamos lá, fazer a análise do episódio 3 de The Last of Us e o episódio 4. Eu não trouxe o episódio 3 semana passada, então vou falar resumidamente o episódio 3 aqui e em seguida o 4 vai ser tudo no mesmo vídeo. Tá. Sim, o episódio 3. Mas antes de eu começar a falar do episódio, deixa seu like, né? Se inscreve aqui, ó, no canal, que não custa nada se inscrever. Você vai me ajudar pra caramba. Você não tem noção tanto que você vai me ajudar. Se inscreve aí, não custa nada, 2 segundos, você se inscreveu, pronto. Você já faz parte da legião, beleza? Vamos lá, falar do episódio 3. O episódio 3, ele começa lá com o Joey, com a Ellie, né? Nisso a gente vai, a gente volta no tempo, né? Para apresentar pra gente o Bill e o Frank, né? Nisso a gente é apresentado aos dois. O Bill é um desses caras que do mundo apocalipse, né? Que é um surtado, cheio de arma, umas, tipo, ele cercou, tipo, a casa dele, tipo, tá ligado? Nisso, tipo, tem um monte de armadilha, vários bagulho, né? Nisso o Frank acaba caindo, né? Numa dessas armadilhas, né? Tipo, ele tá passando fome, tá precisando tomar um. Tipo, tá sujo, né? Nisso o Bill deixa ele entrar, tomar um banho, comer alguma coisa. Só que assim, eu vou falar mais um pouquinho pra frente, né? Mas assim, eu achei. Assim, velho, eu achei esse episódio 3 um dos melhores episódios. Entendeu? Porque assim, ele é bem diferente né, do que acontece no jogo com o Bill e com o Frank. Mas assim, é uma forma sutil, né, de você demonstrar ali os dois ali, assim, é uma grande história de amor, entendeu? Ali entre os dois. Vai passando os anos e tudo mais. Mas assim, é uma aula de você fazer, de você mudar a história original, mas você acrescentar muito mais na história, entendeu? Porque, assim, por que que o Joey precisaria ir lá? Pra pegar um carro, pra eles continuarem seguindo, entendeu? E eles mandaram essa prequel, né? Assim que eu posso dizer, pra contar a história dos dois, sendo que no jogo é completamente diferente, né? O, o Joe chega lá com a Ellie, né? No Bill. Nisso eles foram na escola pegar peça, vários bagulho. E ele vê que o Frank se suicidou, né? Se enforcou porque ele foi mordido, né? E aí ele se matou, né? Na série não. Na série a gente vê que eles viveram essa vida inteira junto, né? E o Frank na série não explica, mas parece que ele tinha alguma doença que ele ficou paralisado, né? Ali paralisou o movimento das pernas, né? E nisso chega numa fase da vida que os dois já estão velhos, né? Já estão assim, com a idade mais avançada. E o Frank fala que ele não quer mais viver daquele jeito. E ele fala pro Bill dar um coquetel de remédio pra ele, né? O Bill coloca dentro da taça de vinho. Coloca o vinho, o Frank bebe. E o Frank pergunta pro Bill se ele tinha colocado na garrafa, né? O coquetel de remédio, e o Bill fala que sim. E os dois tomam e morre, né? Tipo assim, é bastante diferente
do que aconteceu no jogo mesmo. Mas assim, é incrível, mano. É incrível, incrível. Até agora é o melhor episódio. É o episódio 3. Os caras mostram, beleza, a gente consegue fazer coisas iguais ao jogo, mas a gente também pode mudar. Eu não achei lacrativo. Eu achei uma história comum de amor, entendeu? Como fosse uma história de um casal hétero. Pô, tipo, ia dar na mesma, entendeu? Aí nisso passa algum tempo, né? Que o Bill e o Frank morreram, né? Nisso o Joe chega com a Ellie lá. E aí ele acha a carta que o Bill deixou pro Joe, né? E ele fala pro Joe que ele podia pegar as coisas, né? Que tava lá, os armamentos, tudo. Ele deixa uma carta, né? Falando os bagulho e que era pra ele proteger a Tessie, né? Pegar tudo que ele precisava. Só que assim, a Tessie não tá mais ali, né? Ela morreu. Só que do jeito que ele falou, serve tanto como se ele fosse proteger a Tessie, como se ele fosse proteger a Ellie, entendeu? E ele fala na carta que ele era muito fechado, que só que quando uma pessoa chegou na vida dele, ele teve um propósito de cuidar de alguém, entendeu? E aquilo se encaixa muito com o Joe e com a Ellie. E aí eles pegam um carro, né? E segue o caminho pro quarto episódio. Então a minha análise do terceiro episódio acaba aqui, né? Agora a gente vai para análise do quarto episódio. A partir de agora eu vou começar a falar do quarto episódio. Nesse quarto episódio, finalmente, a gente tem muito mais ali o relacionamento do Joe com a Ellie. Coisa que eu tava esperando que realmente focasse nisso. E esse episódio conseguiu focar. Esse episódio provavelmente é o episódio mais curto que a gente vai ter. O episódio teve 45 minutos. Esse episódio 4. E assim, de forma simples e bonita, eles estão aprofundando essa relação do Joe com a Ellie, né? Que assim, pra ser bem específico, na cena que eles foram para floresta, o Joe esperou a Ellie dormir pra ele ficar de vigia. Nessa simples ação que ele fez, em vez de dormir e ficar de vigia pra proteger ela, por mais que ele ainda fale pra ela que ela é só uma mercadoria, mas pro público, pra gente, fica bem explícito que ele tá virando muito mais uma figura paterna pra ela do que só tem que entregar a mercadoria. Ele só tem que entregar a mercadoria, né? Ele continuou falando isso pra ela, que ela é uma mercadoria, mas pra gente que assistiu, pra gente que tá assistindo, a gente vê que ele tá começando a não ver ela só como uma mercadoria, e sim tá começando a ver ela como se fosse uma filha, como se fosse a Sarah que ele perdeu há mais de 20 anos atrás, né? Nisso eles estão conversando dentro do carro, né? Depois que eles saem da floresta, que a cena do carro cara, é explícita, é idêntica à cena do jogo, tá igual. Nisso eles estão. Nisso a ele pergunta sobre. Pra ele falar mais um pouco sobre o irmão dele, e ele realmente. Aí ele conta sobre o Tommy, que ele entrou no exército quando era mais jovem, e que ele já fez parte dos vagalumes. Que aí com isso que ele conheceu a Tessie, né?
Nisso eles estão seguindo. Lembra aqui nos episódios anteriores que o Joey falou que ele queria ir pelo caminho mais longo para não passar justamente por um lugar que era mais perigoso? Eles acabaram se perdendo e foram justamente parar nesse lugar mais perigoso, que é o lugar dos caçadores. Isso, eles estão perdidos na cidade, andando, tentando sair da cidade para voltar para a estrada. E eles são pegos numa emboscada, né? Contanto que, assim, tem uma cena super sutil antes deles serem pegos. Que eles estão perdidos e o Joey. E lá, né, nos episódios anteriores, o Joey fala: "Ah, eu não quero que vá por lá porque é muito perigoso, tem muito crânio, decepção de gente morta. E quando o carro tá passando, tem tipo, foca aqui, tipo, numa ceninha de uns crânios aqui. Então, tipo, achei muito foda essa pequena referência. Mas nisso eles são pegos numa emboscada e começa a descer bala, mano. O tiroteio começa a pipocar, descer louco. Aí o Joe e a Ellen fica preso ali, né? E o Joey começou a tentar matar os caras atirando. Com isso, o Joey é pego sorrateiramente por um cara que entrou dentro do espaço que eles estavam. O Joey tava quase morrendo. Aí ele atirou no cara, atirou na perna pra tentar salvar o Joey. Sendo que a diferença no jogo, ela realmente atira na cabeça do cara e mata o cara. Aqui na série não. Aqui na série quem mata é o Joey, né? Não é a Ellie que mata. Nisso, depois que ela tirando o cara, né? O Joe fica preocupado, né? E ela fala que ela já atirou, né? Numa pessoa. E nisso mais pra frente, quando o pessoal descobre que o cara morreu, eles vão atrás pra tentar pegar quem matou, né? Nisso o Joe e a Ellen. Nisso eles entram num espaço, né? Eles estão se preparando pra dormir. Aí o Joe coloca vários cacos de vidro, várias coisas ao redor ali, para que no meio da noite ele consiga ouvir, né? Aí a Ellie percebe que o Joe tem um ouvido ruim, né? Aí ela pergunta pra ele por que que ele tem o por que que ele não escuta direito de um ouvido. E ela pergunta se é pelos tiros que ele tomou. Ele fala não, é pelos tiros que eu dei. E o Joe pergunta que, né, queria saber por que ela tirou numa pessoa e ela não quis contar, né? Aí, quando eles estão indo dormir, a Ellie pergunta pro Joe por que ah, tem que tomar o suco devagar. Aí, tipo, porque é mais suculento. Aí, tipo, é uma cena tão simples e, tipo, e linda que no início do episódio a ele continua fazendo essas mesmas trocadilhos, essas mesmas piadas e o Joey não dá abertura pra ela, tipo, ele não dá risada e tipo no final desse episódio você vê ali tipo os dois caindo na gargalhada e você vê realmente o Joey se abrindo, entendeu? Não que ele tenha revelado isso pra Ellen ainda, pra Ellie, mas você vê que ele tá começando a se abrir ali, entendeu? Que ele não tá vendo mais ela como uma mercadoria, e sim tratando ela como uma filha, né? Sendo a figura paterna para ela. E nisso, como Joe tá com problema no ouvido, ele sempre fica virado pro lado que o ouvido tá bom, né? Só que no meio da noite ele se vira, né? Dormindo.
e o ouvido que ele escuta fica abafado, né? Nisso, o Joe acorda com a Ellie chamando ele. Tem duas pessoas apontando a arma na cabeça de cada um, né? E se você já sabe quem são esses personagens, o quinto episódio vai ser um episódio triste pra caramba, mano. Vai ser um episódio bem triste. Então, galera, acho que foi isso. Acho que eu vou acabar o vídeo por aqui. Falou, abraço, tchau e fui. Ó, se inscreve aqui no canal, deixa um like, não custa nada. Você vai me ajudar pra caramba. Beijo no seu coração e tchau.